Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Juliana e eu vou gravar para vocês a aula de algoritmos e estrutura de dados e o assunto de hoje é pilha. Bom, na aula passada a gente viu lista linear e, pela definição, a lista linear ela não tem nenhuma restrição quanto ao local que a gente vai inserir os elementos. Os elementos podem ser inseridos em qualquer lugar da lista, a gente pode retirar de qualquer lugar da lista e a gente pode ter acesso a qualquer elemento da lista. A pilha, por definição, é uma lista linear em que todas as inserções, retiradas e geralmente todos os acessos são feitos em apenas um extremo da lista. O que significa isso? Que a gente só pode inserir de um lado da estrutura e a gente só pode retirar desse mesmo lado. Normalmente na pilha a gente chama de topo. Os itens são colocados uns sobre os outros. O item inserido mais recentemente está no topo da pilha e o inserido menos recentemente está no fundo. Então a gente enxerga como se fosse uma pilha de pratos, certo? Os pratos são os itens da lista e se a gente for colocar um novo prato na pilha, a gente vai colocar ele no topo da pilha. E se a gente for retirar, a gente vai retirar o prato que está no topo da pilha. Propriedade fundamental. O item inserido primeiro é o item que pode ser o último item inserido é o primeiro item que pode ser retirado da lista. Então a gente só tem acesso a esse elemento, que é o último que foi inserido na pilha. Elas são chamadas de listas LIFO, né, do inglês last in first out, o último que entra, o primeiro que sai. E existe uma ordem linear para pilhas que é do mais recente para o menos recente. Aplicações. Diferentemente da lista, né, que a gente tem várias aplicações, a pilha ela já é um pouquinho mais restrita para aplicações mais computacionais. Por exemplo, eu vou construir um compilador, então preciso usar uma pilha. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Quando é necessário caminhar em um conjunto de dados e guardar uma lista de coisas a fazer posteriormente. O controle de sequências de chamadas de subprogramas, como eu falei, né, os compiladores eles utilizam pilha. A sintaxe de expressões aritméticas, então, por exemplo, se a gente quiser verificar se uma expressão aritmética está escrita sintaticamente correta, provavelmente um compilador também utiliza uma pilha. E para a gente implementar recursividade também numa linguagem de programação, o compilador usa pilha. Bom, da mesma forma que as listas podem ser implementadas tanto estaticamente quanto dinamicamente, as pilhas também. Quando elas são estáticas, a gente usa vetor e quando elas são dinâmicas, a gente utiliza ponteiros. Em qualquer uma das implementações, né, a gente vai definir qual que é a estrutura de dados que a gente vai utilizar e quais são as operações que a gente vai definir para aquela estrutura de dados definida. Então, aqui, quais são as operações básicas de uma pilha? A gente tem a operação inicializa, que recebe uma pilha, o ponteiro de uma pilha. Qual que é a funcionalidade dela? Ela faz a pilha ficar vazia. Então, ela cria uma pilha vazia. O resultado, ela retorna indiretamente, né? Porque é através do parâmetro e não diretamente através de um valor de retorno, a pilha vazia. A operação vazia, ela recebe como parâmetro uma pilha, ponteiro para uma pilha, e ela testa se a pilha está vazia ou não. Ou seja, ela retorna verdadeiro se a pilha está vazia e falso caso contrário. A operação em pilha, ela recebe como parâmetro o item X da pilha, o item que a gente quer inserir na pilha, e a pilha e o ponteiro para a pilha. O que ela faz? Ela insere esse item X no topo da pilha. A desempilha, o que ela faz? Ela recebe o ponteiro de uma pilha e o parâmetro X passado por referência, também através de ponteiro. O que ela faz? Ela retorna indiretamente o inteiro X que está no topo da pilha,
retirando da mesma. Então, o que ela faz? Ela tira o elemento que está no topo da pilha e retorna esse elemento no parâmetro x que foi passado por referência, certo? A pilha também é alterada, né? Porque ela também foi passada por referência. Bom, aqui eu vou falar dos dois tipos de implementação. Na aula de hoje eu vou falar da pilha sequencial e na aula da próxima semana eu vou falar de pilha encadeada, que é a pilha dinâmica. Então, a pilha sequencial é a pilha estática, aquela que é implementada usando o vetor. Então, aqui pela definição, uma pilha é sequencial se para cada componente da pilha o seu sucessor estiver armazenado na posição física seguinte da pilha. Ou seja, usando o vetor, os elementos são armazenados em sequência na memória. A implementação mais comum é através de vetores. Os itens da lista são armazenados em posições contíguas de memórias, contígua em sequência. Então, como a gente está usando um vetor, eles estão armazenados na sequência da memória. Estrutura da pilha sequencial. Os itens são armazenados em posições contíguas de memória. Como as inserções e as retiradas ocorrem no topo da lista, a gente utiliza além do vetor, a gente utiliza um inteiro chamado topo para indicar qual que é o elemento, a posição do elemento que está no topo da lista. Continuando, né, os itens são armazenados em um vetor de tamanho suficiente para conter a pilha. O outro campo do mesmo registro contém um cursor para o item que está no topo da pilha, que é o campo topo. E a gente tem uma constante max que define o tamanho máximo permitido para a pilha. Como a gente está usando um vetor, a gente precisa definir qual que é o tamanho máximo dele. E essa constante max faz isso. Então, aqui está o desenho da estrutura da pilha. A gente tem aqui um vetor de max que varia de 0 até max menos 1 elementos. Aqui a gente tem o vetor, que eu chamei de item, e aqui a gente tem o cursor, chamado topo, que indica a posição do elemento que está no topo da pilha. Então, essa pilha aqui, ó, tem N elementos, certo? Aqui está o topo. O restante que está aqui para cima, né, é considerado lixo, porque esses elementos não fazem parte da pilha. Bom, então, considerando aquele desenho anterior, a gente tem que definir qual que é a estrutura, né, implementar essa estrutura usando a linguagem de programação. Então, aqui a gente tem a definição da constante max, né, define max 100, então meu vetor é um vetor que vai armazenar 100, no máximo 100 elementos. E aqui está a estrutura da pilha. Como que a pilha é formada? Ela é formada pelo vetor, que eu chamei de item, que é um vetor de max posições do tipo inteiro. Aqui a gente pode colocar qualquer tipo, né, gente? Como a gente viu na aula de lista, se eu quiser uma pilha de produtos, uma pilha de pessoas, uma pilha de professores, é só eu definir o tipo que eu quero armazenar anteriormente. E aqui o campo topo, que é um inteiro apenas, que vai guardar a posição do elemento que está no topo da pilha. Bom, a partir daquela estrutura, a gente tem que implementar as operações que a gente necessita para manipular a pilha. E a primeira delas é a operação inicializa. Então, vamos ver como é que ela funciona. O que que ela recebe? Ela recebe uma pilha. Na hora que a gente declara a pilha, a gente tem essa situação aqui. A gente tem um vetor que está com lixo, né? E a gente tem esse topo aqui que também está com lixo. Na hora que eu acabei de declarar, tem um lixo aqui dentro do topo. Então, o inicializa, o que que ele recebe? Ele recebe um ponteiro para essa pilha aqui. O que que ele faz? Ele faz o topo receber menos 1. Então, eu considerei que menos 1 é uma posição que não é válida do vetor, então a gente está usando esse menos 1 para indicar que a pilha está vazia, correto?
A próxima operação é a vazia. O que ela recebe? Ela recebe uma pilha e ela retorna um verdadeiro se a pilha está vazia e falso caso contrário. Então, verdadeiro se a pilha está vazia e falso caso contrário. Como que a gente testa se a pilha está vazia? Se o topo for igual a -1. Se for igual a -1, ela vai retornar um verdadeiro, senão vai retornar falso. A próxima operação é o empilha. O que o empilha recebe? Ele recebe a pilha, onde esse elemento vai ser inserido, e o item que vai ser inserido na pilha, certo? O que ele faz? Primeiramente, ele testa se a pilha está cheia. Se o topo for igual a max -1, a gente vai imprimir uma mensagem de erro falando que a pilha está cheia. Caso contrário, nesse exemplo aqui, a gente recebeu uma pilha vazia, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o topo mais, então o topo que era -1 passa a ser 0 aqui. E depois o que ele faz? Ele vai lá no campo item da pilha, lembrando que a pilha aqui é formada por dois campos, o item e o topo. Então, o que ele faz? Ele vai lá no campo item, que é o vetor. Se é um vetor, eu preciso falar qual posição desse vetor que está sendo atualizada. Então, é o pilha seta topo. Então, aqui no caso, no nosso exemplo, o topo vale 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá na posição 0 do vetor e vai colocar o valor, o item x lá. Então, inseriu o x1 na pilha, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Recebi a operação em pilha, recebeu o item e a pilha. O que ele vai fazer? Verificar se a pilha tá cheia. Não tá. Aí ele vai pro else. No else, o que é a primeira coisa que ele faz? Atualiza o topo. O topo era 0, passa a ser 1. Aí depois, o que a operação vai fazer? Vai lá no campo item, que é o vetor, aqui. Se é um vetor, eu preciso falar qual a posição do vetor, qual que é a posição? Pilha seta topo. O topo vale 1, então ele vai colocar o x na posição 1 do vetor. Ok? Então, é assim que funciona a operação em empilha. Agora, vamos lá para a operação desempilha. A operação desempilha, ela recebe uma pilha e ela guarda o elemento que foi retirado. Então, por isso que esse x aqui é passado por referência. Considerando essa pilha aqui, ó, que tem 4 elementos, x4, x3, o x2 e o x1, vamos ver como é que funciona a operação de desempilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer é testar se a pilha está vazia. Se for, ele imprime erro pilha vazia. Se não, o que ele faz? Primeira coisa é a gente guardar lá no parâmetro x o elemento que está no topo da pilha. Como que a gente faz isso? Eu tenho que pegar esse x4 aqui. Então, o que eu faço? Pilha, seta item, acesso o vetor. Como que eu vou saber qual que é o elemento que está no topo? O campo topo da pilha me indica isso. Então, esse vetor é indexado por pilha seta topo. Então, o que esse comando aqui vai fazer? Vai guardar lá no x, no parâmetro x, o valor que foi retirado do topo da pilha. Para que a gente guarda isso? Porque se meu programa que está tirando o elemento da pilha precisar usar esse elemento para alguma outra operação, ele tem esse valor armazenado lá no parâmetro x. E o próximo comando que a gente tem aqui na operação desempilha é atualizar o topo. O topo é menos. Aqui o topo era 3, passa a ser 2, porque o x4 não faz mais parte da minha pilha, porque ele já foi tirado da pilha. Então, quais são os elementos válidos dessa pilha? x1, x2 e x3. Quem que é o elemento que está no topo? O x3. Certo? Vou fazer mais um teste aqui. Então, agora minha pilha está desse jeito. O que é a primeira coisa que eu faço? Testo se a pilha está vazia. Se não, o que ele vai fazer? Vai guardar no parâmetro x o elemento que está no item, o elemento que está no topo da pilha. Como que ele faz isso? Ele pega o item, o vetor aqui, ó. Então, a gente tem o vetor. Eu preciso falar em qual posição desse vetor que o elemento está. Então, eu vou usar o quê? O índice do topo. Então, pilha seta topo. Então, quem vai sair dessa pilha agora é o x3. Armazenou no parâmetro x. E agora, o que a gente tem que fazer? Atualizar o topo.
Próximo comando, o que que ele faz? Pilha seta topo menos menos. Então, agora, quais são os elementos válidos dessa pilha? O X1 e o X2. O X3 e o X4 estão aqui, mas o que que eles são? São lixos, porque os elementos que são válidos da minha pilha são os elementos que estão do topo para baixo. Então é isso, pessoal. Boa noite. Vou colocar exercícios lá também de pilha para vocês lá no AVA.